acima exposta, explica-nos, também um outro fato, ao qual já acenamos no capítulo 3 egocentrismo. Porque o método do mal é o de oferecer primeiro a alegria e depois afogá-la na traição da dor, enquanto o do bem, ao contrário, é exigir primeiro o esforço, para em seguida dar a justa e proporcional recompensa. Tudo agora se torna lógico, pois que se trata de posições opostas, nos dois polos contrários do sistema. Os métodos, efetivamente, são de oposição entre si. O primeiro consiste em sacar o gozo a crédito, sem a intenção de pagar, método desequilibrado, desonesto, irresponsável, adaptado à consciência do involuído que, em sua ignorância, é levado a fraudar, porque o crê possível e útil. O segundo antepõe o esforço à alegria, a fim de que tudo seja merecido, método equilibrado, honesto, de quem se sente responsável, método consentâneo com a consciência do evoluído, levado, por haver compreendido, a proceder com justiça, certo de que isso é útil e de que o contrário é nocivo. No primeiro caso gera-se a confusão tanto para o indivíduo como para o sistema. No segundo, a sinceridade está em toda parte. Cada qual coloca-se em um dado ponto do sistema, segundo a própria natureza. Se for evoluído, permanece na periferia com tratamento relativo a seu nível. Se for evoluído, ascende ao centro com resultados opostos. O sistema subverte-se tanto mais, quanto mais periférico for o ser. Avizinhando-nos do polo negativo do ser. A livre lei moral do evoluído envolve de tal maneira que se precipita no determinismo da matéria. Já no fim seu capítulo V dissemos que Dante colocou Satanás no fundo do inferno, no centro da terra. Aqui a condensação física é máxima, como é a pressão gravífica, ao passo que o purgatório se eleva do lado oposto, utilizando, como na técnica reconstrutiva do sistema, o material produzido pela ação do mal, para caminhar rumo ao céu, ao bem, espiritualizando-se, à medida que o se distancia da matéria. Assim, também na concepção de Dante, o abismamento de Lúcifer é um meio para a formação do purgatório, instrumento do bem, meio de expiação. Desta forma, o mal, em última análise, torna-se um meio utilizado para a libertação do próprio mal. Os produtos da ação do mal, que escavou o abismo na terra, servem para a edificação de um monte fora dela, no qual se prepara para a realização dos fins do bem. Se soubéssemos ver em profundidade, poderíamos bem dar-nos conta deste fato, que se repete em tantos eventos de nossa vida, pelo qual o mal acaba por gerar o bem. Os nossos juízos sobre a ação divina se detêm na superfície e se limitam ao momento, e pretendemos com eles concluir a respeito dos problemas que desconhecemos. Frequentemente, algumas construções não se podem conseguir a não ser por reação, pois a do mal é o impulso a que o evoluído mais obedece. Então, a força mobilizada não pode ser o bem, mas o mal. Por isso, as guerras, que parecem tão inúteis e homicidas, são muitas vezes úteis para determinar entre inimigos, que de outra forma se odiariam, a necessidade de coalizão com o objetivo de defesa comum, levando-os à unificação, uma das grandes vias evolutivas, que nos conduzem a Deus. A sabedoria da lei, com frequência, se revela em excitar as nossas possibilidades latentes para que o bem, que está dentro de nós, possa aflorar pelo nosso esforço. Por isso, os assaltos exteriores do mal e da dor agem sobre todos indiscriminadamente. O efeito é que difere, dependentes sobretudo da reação que a natureza de cada qual estabelece. Se o indivíduo for um evoluído, tudo para ele pode tornar-se instrumento de perdição. Ao contrário, se for evoluído, tudo se lhe transforma em meio de elevação. O primeiro, vendo-se coado pelo mal, reage com o mal, descendo mais ainda. O segundo reage com o bem, elevando-se. A mesma força pode, assim, produzir dois efeitos opostos, conforme o ser com que colide, mas, em qualquer caso,
pondo a descoberto a natureza do indivíduo. Isto significa a tendência a aumentar-lhe as qualidades, sejam quais forem elas, tendência a assim resolver o dualismo da existência, quer para o bem, volvendo a Deus, quer para o mal, onde o ser se anula longe de Deus. Isso patenteia-nos que a fratura dualista do sistema tende verdadeiramente a consolidar-se, fundindo-se no uno originário, que se reconstitui integralmente na sua primeira unidade. É verdade que o sistema fracionou-se, mas no seu seio permanece a emanência da causa primeira que o gerou, a qual representa um impulso permanentemente ativo na sua reconstituição integral. É assim que tudo, inclusive as forças negativas, são compelidas pelo sistema a cooperar na reconstrução positiva. Qual maior prova do que esta da apenas aparente corrupção do sistema e da sua substancial integridade permanente? Sem seu aspecto exterior, o nosso universo parece degradado. Entretanto, na sua estrutura íntima ele é ação e poderoso, equilibrado e sábio, incorrupto e perfeito. Mesmo que os seus elementos negativos pareçam funcionar com resistência, que em última análise, agem como elementos positivos colaborando à sua maneira, com sua natureza invertida, efetivamente para o restabelecimento e triunfo do sistema. Eis a que função criadora está votado um erro que poderia se nos afigurar irreparável. A íntima e divina potência criadora não se extingue e tudo sabe criar de novo. Neste sentido, dizemos que em nosso universo a criação é contínua, isto é, Deus, no seu aspecto imanente, está permanentemente em atividade na obra da sua reconstrução. Que maior maravilha do que um sistema invertido no exterior, na forma, mas que possui, em seu âmago, uma alma, representada por Deus e por suas criaturas obedientes, capaz de endireitá-lo e restabelecê-lo, fazendo de uma ordem decaída no caos, uma caos que se reconstitui na ordem de um sistema orgânico. Que há de mais extraordinário que, num universo em que tudo está fragmentado e degradado, fazer dos escombros um excelente material de construção e das ruínas erguer um esplêndido edifício. O bem é tão central e forte no sistema que será sempre o Senhor. E o pobre mal rebelde, acreditando-se vitorioso, é reduzido à banca de prova na oficina do bem. Outra alternativa não lhe resta senão a de anular-se espontaneamente, reconhecendo-se errado, para aderir ao bem, ou de consumir-se até o anulamento, cedendo toda a substância de que se constitui ao seu inimigo, o bem. A rivalidade só colima um objetivo, o da pacificação. É assim que o erro da criatura é honestamente guiado para sua automática superação. A criação desmoronou nas trevas, mas em sua profundeza permaneceu muita luz. O espírito caiu no mal, mas em sua intimidade ficou o bem. Satanás desviou de Deus muitas almas, mas no interior delas Deus continua vivo, agitando-as para reconduzi-las a Ele. Que sucede, podemos agora indagar, quando um homem pratica o mal? A técnica do sistema, como acima foi observado, diz-nos que ele, crendo na sua ignorância praticá-lo em seu favor, na realidade opera em seu detrimento. Praticar o mal significa dispor-se a marchar contra a corrente do sistema, introduzir-se na corrente inversa, isto é, significa enveredar pela via da autodestruição. A vantagem imediata poderá dar-nos a ilusão de vitória, mas é necessário ver o que se paga por ela, o que ela nos vem custar em nossa ruína espiritual, isto é, em demolição de nosso eu. E isto significa a inversão de todos os valores da vida, significa a expulsão e isolamento do sistema. Então, neste, do qual não se pode sair porque ele é o todo, do qual nem mesmo Satanás conseguiu sair, assume-se uma posição inversa, em que a riqueza se transmuda em miséria, o conhecimento em ignorância, a liberdade em escravidão, a alegria em dor, etc. E, efetivamente, os triunfos do mal são efêmeros, ainda que as aparências momentâneas nos iludam. Não nos estagnamos no presente. A vida eterna é longa e em sua extensão tudo se paga. Quem entra na corrente sinistra gira,
Por mais que seja o seu poder como centro autônomo, está sempre centímetros uma corrente que tem contra si todo o universo. E também Satanás, o máximo rebelde, poderá vencer Deus? Vitórias encerradas no tempo, maculadas de traição e prestes a ruir, porque fazem parte do sistema da revolta e do desmoronamento. Portai inferinum prevalebunt. Quem pratica o mal, isola-se no todo, e é envolvido pelo sistema para corrigir-se ou é combatido pela anulação, qual tumor patológico. Qualquer que seja a vantagem aparentemente obtida, a posição que dela resulta é um grande malefício para o ser, e os de quem a escolhe. Eis de como o mundo moderno, por não haver compreendido nada da estrutura do universo, está laborando em próprio dano. E terá de pagar por si mesmo, como é lógico no sistema. Ainda não aprendemos a compreender que toda infração da lei é uma subversão parcial do sistema, que toda culpa que se repete estabelece a inversão das correntes das forças do bem nas do mal, em nosso prejuízo. Não conseguimos ainda entender que assim nos ligamos cada vez mais à dor, colocando-nos em uma posição revirada, de que não é possível sair, senão endireitando-a, com o próprio esforço. Assim se explicam tantos destinos carregados de impulsos negativos, que não podem cessar de atormentar-nos, enquanto não forem completamente exauridos. O conhecimento da estrutura do sistema e de nossa posição nele, explica-nos o porquê da forma que assume em nosso mundo humano esse fator fundamental que é o amor. É natural que em um sistema corrompido, tudo ofereça o seu contraste em mal e dor. Do eterno e divino amor, ao qual se deve a gênese de todas as coisas, no grande naufrágio do ser, só ficou uma pobre caricatura dele. Aqui na periferia em que nos encontramos, o seu produto tornou-se caduco. A vida que lhe gera não é a vida eterna criada por Deus, mas uma vida fragmentada sempre ameaçada de precipitar-se na morte, a vida do corpo, a vida na carne. Do amor humano, que é uma corrupção, uma derivação evoluída do amor divino, só pode emanar uma gênese imperfeita, continuamente contrastada pelo mal e pela dor. Mas não nos esqueçamos de que no interior da forma remanesceu a originária centelha do ser da gênese divina, o espírito que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. João 1:13. O amor se avizinha da incorruptibilidade originária, quanto mais evolve da matéria, sabe subir da forma corruptível ao espírito. Somente os produtos do amor feitos mais com a alma do que de corpo podem resistir à destruição que o ser encontra na periferia, por serem o resultado de um processo genético menos periférico, qual a carne, e mais central, qual é o espírito, mais próximo de Deus. Só o amor feito de alma pode sobreviver à morte do corpo. A própria forma que o amor assumiu na criatura nos fala de um universo desmoronado. Com a queda tudo se desmoronou, inclusive o amor. O indivíduo é, assim, incompleto, uma metade. O ser completo forma-se de dois sexos, as duas metades que, reunindo-se, reconstituem a unidade cindida. Sozinho, o eu deve sentir-se mutilado e perenemente à procura do termo oposto, somente com o qual pode completar-se, voltando a ser uno. Só assim se pode chegar à recomposição da unidade partida, atingindo-se, através do amor, a gênese criadora. Quanto mais periférico o ser, tanto mais separatista, isto é, egoísta no amor, que assim é sempre menos amor. Quanto mais central for o ser, tanto mais é unificador, isto é, altruísta no amor, que assim é sempre mais amor. O amor é o centro do universo. O amor evolve do egoísmo para o altruísmo, em vastidão, profundidade, potência e prazer. Ele deve tornar-se cada vez mais semelhante ao amor de Deus e, quanto mais se lhe aproxima, tanto maior o seu poder criador. O amor egoísta, pelo gozo próprio, que o caracteriza, é um amor separatista, é a contradição de si mesmo, é um amor degradado, encerrado em si próprio,
Em um mar de ódios, um amor que, distanciado de Deus, cresce em poder destruidor e envolve para a autodestruição. Quanto mais a criatura inverter o modelo que deve imitar, tanto mais ela se põe fora da lei. Esta, então, se houve abuso do prazer, contrai-se e nega o amor. Fica, então, fragmentado, tornando-se outro termo inacessível. Nascem, assim, em ambos os sexos os invertidos cuja personalidade tem os sinais opostos aos do seu corpo. Deste modo a lei se revolta contra eles, como eles se revoltaram contra a lei. Qualquer violação, seja do gênero que for, nos coloca em posição inversa, condenados à carência correspondente ao abuso. O ser se deforma, não a lei. Ele permanece estropiado no patológico, vulnerável, portanto. O mal fer é aquele que o faz, não aqueles para os quais foi feito. Pretender gozar farta e ilicitamente significa privação futura, a consequente e proporcionado sofrimento de recuperação. Impõe-se depois a reconstrução na lei, em que se deu a demolição, reconstrução com a própria dor, que outra coisa não é senão a originária alegria de existir, invertida pelo ser rebelde. A via da desobediência à lei é a da autodestruição, pois que a lei é a atmosfera de Deus, sem a qual falta ao ser a respiração da vida. E o homem, porque mais evoluído e, portanto, mais livre que o animal, pode pecar muito mais e por isso mais sofrer, porque mais conhece, e mais ainda deve aprender a conhecer, tornando-se cada vez mais ativo e responsável na lei por ser cada vez mais investido na função de piloto da própria nave. A morte adoçou o tributo de todas as formas periféricas de vida e por conseguinte, também da vida terrena. Outro meio não existe de fugir a essas trajetórias extremas do sistema, senão restringindo-lhes órbitas com o avizinhamento do centro, isto é, com a retomada da posição direita. Em nossa zona de vida, a corrupção do sistema acarreta a impossibilidade da afirmação do eu sou, que constitui a existência, a não ser pela negação intermitente desta, que é a morte. Não se pode chegar ao ser, senão percorrendo não ser em etapas inexoravelmente ligadas à própria inversão, qual se desejou. Mas persiste o ser, que não pode morrer, porque a eterna centelha divina não pode morrer definitivamente como tal. Mas, entretanto, se deve viver, só pode fazê-lo de maneira fragmentária periodicamente submetido ao retorno agoniante da morte e do nascimento. Eis a vida, originariamente une e agora assim despedaçada. Essa precariedade, contudo, é a qualidade que lhe faculta a evolução, como o único meio para que de cada vez ganhe perfeição. O dano é, assim, ao mesmo tempo, remédio. Eis o doloroso ciclo incessante da vida e da morte, das sucessivas reencarnações, de que só a evolução espiritual nos poderá libertar. Na Terra, o princípio do eu sou vida, mesclou-se ao do eu não sou morte. A lei impõe que a unidade fragmentada se deva refazer laboriosamente, através da dolorosa operosidade da existência, nascer e morrer, para renascer e tornar a morrer. Esta é a lei atual. O amor, igualmente, nessa zona do ser assumiu a cor dominante. Como se vê, há uma razão profunda pela qual o parto deva ser doloroso, mas não de ordem apenas fisiológica. E que a gênese criadora não somente tem de dar uma vida fragmentária, mas também de cumprir-se em posição negativa de dor, isto é, as avessas do originário em Deus, em que a gênese é alegria. E o pouco de prazer que ficou no amor sexual não passa de uma ruína, de um fragmento e uma antecipação da originária felicidade de criar em Deus. A alegria vem antes, e a dor depois, por isso mesmo que aqui continua a repetir-se o motivo originário da inversão, pelo qual a divina alegria de criar foi substituída pela dor da queda. A dor é ulterior, como uma traição, tal qual se deu com a revolta e segundo já vimos ser a regra na periferia, reino da ilusão, onde o mal nos embala primeiro com a miragem do prazer, para depois nos abandonar em um corpo que,
apesar de mantido unicamente por este último raio da divina emanação, corrompe-se e não resiste. O nosso mundo, tão ávido de prazeres, mas ignorante na arte de saber buscá-los, não imagina absolutamente que o místico, em seus amores espirituais para com Deus e suas criaturas, é o mais sábio e o menos iludido entre os gozadores. Eis a grande condenação do ser decaído, só poder participar da divina alegria de criar, através da dor. Crescei e multiplicai-vos, mas não para gozar, como crê o mundo, mas para atravessar a dor e assim percorrer o duro caminho da ascensão. Cresça e se desenvolva a vida. Esta foi a lei que ficou, mas ralada na dor. Sede falanges, atados à roda da vida e da morte que o ser aceite o prazer sexual, que o convida a suportar as agruras restantes. Deus bendiz a união dos sexos, mas existe o grande mas, pelo qual o homem inconsciente não suponha que, ao casar-se, vai ao encontro de alegrias da vida, mas sim do sacrifício de evolver e fazer evolver. O verdadeiro conteúdo do matrimônio é levar o amor a evoluir da sua forma egoísta, que pede prazer, altruísta que, em dor e tormento, dá por amor não a si, mas aos outros. E desta forma que o amor se avizinha de Deus, elevando-se do plano animal à função evolutiva de reconstrução espiritual do ser. Quem cria apenas para o próprio prazer, mergulhará cada vez mais na dor, cada vez mais repelido para a periferia do sistema. Quem usar a inteligência, centelha divina, para fraudar a natureza, acreditando que espertamente lhe possa furtar prazer, inverter-se ainda mais dentro do sistema, e agora sabemos o que isso significa. Eis como, do grande movimento da criação, acima examinado, chegamos aos casos da vida que mais de perto nos tocam. Vemos, assim, de que longínquas origens cósmicas provém a lei moral, que regula nossa conduta de cada dia. Repetimos nestes livros indefinidamente a utilidade da dor, único elemento de redenção. Ela é o nosso tributo, também no amor, que, entretanto, é a nossa maior alegria. O instinto fundamental do ser é criar, eco longínquo do primeiro impulso que Deus imprimiu a todos os seres e por eles repetido, revoluteando continuamente no mesmo ciclo e esquema fundamental do universo. Instinto irrefreável e que, contudo, termina na dor, mas não se poderia dizer sobre o instinto que leva à alegria e fatalidade que conduz ao sofrimento, pois que este é o fundo da taça de todos os prazeres humanos. Um impulso irresistível impele-nos para a vida, compele-nos a gerar, mas lhe obedecemos apenas para alimentar a morte. Não é este o último termo de toda a gênese humana. Esta é uma gênese que se exaure, se cansa, porque está ruída a originária potência divina que lhe concedia indestrutibilidade. Tudo na terra se desgasta e exige contínua restauração. Iludimos-nos pensando em reviver nos filhos e nos netos, mas o tempo se encarrega de tudo destruir, tanto nós indivíduos, como nossa progênie, e tudo se desfaz no pó de todas as coisas, até a última recordação. O ser, aterrorizado em face do sacrifício de viver em uma existência despedaçada, em que o instinto originário é permanentemente traído, poderia furtar-se a vida. Mas também deste lado não é possível evasão. Estaria na condição de um faminto que, não podendo saciar-se na copiosa refeição que anseia, recusasse uma côdea de pão e preferisse morrer de fome. Uma recusa à própria vida ou à gênese de outras, significa distanciar-se ainda mais do centro, é uma aproximação maior do anticentro do negativo, significa pôr-se a caminho do aniquilamento. É culposa, por conseguinte, uma castidade egoísta, cujo escopo é conjurar encargos e enfados, mas é santa uma castidade física que sacrifica os prazeres do sexo, para dar-se a gênese espiritual, em que a criação passará dos corpos para a alma, elevando-a para o centro, Deus. Somente nesta condição é lícito retirar-se da vida,
porque realmente a ela se retorna em escala ainda maior. Assim um ser pode ter milhares de filhos, pois que a renúncia alcançará então uma proliferação, cuja intensidade a natureza desconhece. Entramos, de tal forma em uma trajetória mais vizinha do centro, na qual as posições invertidas começam a endireitar-se, em que o sacrifício vem antes e a alegria depois, de onde a gênese produz frutos que não temem a morte, porque eles mesmos continuam a gerar indefinidamente no tempo. O homem que lança uma ideia para o bem do mundo é um pai espiritual de uma capacidade genética desconhecida no plano material. Estas são as leis da vida. Violá-las só pode acarretar dano ao violador. A vida é irrefreável impulso divino. O suicida é o maior negador de Deus, porque quem atenta contra a lei é assassino também da própria alma. A vida quer expandir-se para voltar a ser o que era, infinita. A vida quer retornar à unidade. A união dos sexos tem o seu rito próprio e celebra, ainda que em forma profundamente reduzida, a conjunção final na unidade, dos dois semicírculos do grande ciclo do ser, o involutivo e o evolutivo, o momento supremo da reconstrução, o triunfo final da gênese divina. E é assim que os seres, por instinto de unidade, se atraem. A solidão é terrível. Por isto, a vida procura a vida, as multidões atraem multidões. A segregação do convívio humano, como no cárcere, é punição e dor. E quanto mais evoluído for o ser, e é mais fracionado, tanto mais se sente só e mais procura uma companhia. Quanto mais espiritualizado for ele, mais evoluído, por conseguinte, tanto mais sente a vida universal por toda parte, e menos se sente só em qualquer solidão aparente. Ao concluir este capítulo, procuremos compreender o grande alcance das consequências práticas a que nos conduz a concepção deste volume. Tudo nos demonstra a verdade do quanto acima dissemos, isto é, que se o sistema desmoronou, permaneceu no fundo dele a emanência da causa primeira que o gerou e que está em nós sempre presente e ativa, para reconstruí-lo. No piano físico, efetivamente, que é, em última análise, a vista natrix naturae, a força curadora da natureza, senão a expressão de Deus imanente. Ele está em nosso interior sempre atento à restauração da forma, que é protegida, porque é manifestação de vida no plano em que devemos elaborar-nos, para reerguer-nos. No fim do capítulo 15 A Procura de Deus, concluiremos, descobrindo o divino na profundeza do nosso eu. Sabemos que não é possível existir em nosso universo a não ser como um vir a ser. A criação não é um fenômeno estático, mas de incessante formação, que não se pode reger, nem se explicar sem esta permanente e operosa presença de Deus no seu aspecto imanente. Quem mais poderia assim tudo reconstruir? E verdade que a morte ameaça continuamente a vida, mas é verdade também que quem acaba vencendo é a vida, reduzindo a morte a um meio de renovação, que é justamente o que determina a evolução, que avança para a superação da morte. Esta presença de Deus patenteia-se não só no campo físico, como também no moral. Fala-se de impulsos reativos da lei ao nosso erro que se chama culpa. A ideia do pecado leva-nos à concepção de que ele implica uma punição, quase uma vingança de um Deus, que com isto egoisticamente defende a sua ordem violada, defende a justiça por ele representada, em suma, mais a si próprio do que a criatura. E assim, para nós, se explica a dor. Isto, porém, não basta. Agora podemos compreender melhor que se trata de um remédio que nos cure, de uma escola que nos instrui. A reação da lei significa a salutar intervenção de Deus imanente a infligir-nos uma dor proporcionada e adequada ao fim, para que, através dela, o sistema possa reconstruir-se precisamente no ponto violado e assim o ser possa reentrar no binário da sua salvação. Todos os nossos males não passam, pois, de expedientes corretivos para retificar posições erradas por nós assumidas, e para ensinar-nos a viver na ordem divina, onde só pode haver felicidade.
Assim, em qualquer campo, este impulso divino interior e restaurador nos acompanha para curar-nos. A própria moléstia é sua reação para sanar o nosso corpo. E quando o dano ultrapassou os limites permitidos, e a ordem, saúde, não se pode mais assim rapidamente restabelecer, essa mesma força, a que denominamos natureza, resolve, igualmente o mal, de maneira mais radical, por meio da morte, que permite recomeçar a vida sadia de novo. Desta forma, no campo moral, todo excesso de abuso é compensado por uma proporcionada e específica carência. Mas, não basta dizer que isto é justiça e reconstrução da ordem. É necessário dizer, também, o que mais nos interessa, ou seja, a razão pela qual a dor nos flagela e essa reside no restabelecimento que opera em nós mesmos, para fazer-nos volver à ordem, onde somente podemos ser felizes. Com o erro não violamos apenas uma lei que pertence a Deus, mas demolimos a ordem em nós, a ordem que é a nossa felicidade. E Deus não pensa egoisticamente na reconstrução da sua ordem violada, mas sim em nosso bem-estar, obrigando-nos, pela dor, a reconstruir ordem e felicidade. Uma consequência prática importante de tudo isto é a seguinte: é verídico que devemos nascer e viver, como já dissemos, quase sempre para sofrer, porque esta é a escola da necessária reconstrução que nos incumbe. É certo, também, que esta dor é lição e não vingança, querida por um Deus bom em vista, não do seu, mas de nosso interesse, de nosso bem. De tudo isto se depreende que ela deve ser dosada, isto é, diminuir quando superiores às nossas forças, pois que a vida, que é sagrada, jamais deve ser ameaçada. Isto porque a dor não é reação cega, punição que esfacela, mas constrição ao esforço que educa e endireita. Nas nossas dores devemos ter sempre presente que não estamos tratando com forcas inimigas inconscientes, tuas com forças boas, justas e sábias. A dor, pelo contrário, se bem compreendida, deve fazer-nos sentir mais próximo à presença ativa e salvadora de Deus imanente, ao qual mais nos devemos unir. Que maravilha para o intelecto e que conforto ao coração chegar a compreender que a dor é um ato de amor com que Deus nos agracia para induzir-nos a retomar o caminho certo de nossa felicidade, que havíamos abandonado. Então, o intelecto compreenderá por que efetivamente as provas jamais podem superar as nossas forças e como elas se desvanecem mal se tenha realmente aprendido a lição. Compreenderá por que a providência costuma tardar tanto, salvando-nos somente no último momento, ao cairmos sob o peso da cruz. Isto porque é necessário antes esgotar todos os recursos na aprendizagem da lição. Uma providência que nulo poupasse, trairia o nosso restabelecimento e prejudicaria nossa evolução. Enfim, o coração encontrará em meio à dor o imenso conforto do amor, sentindo Deus a seu lado, Deus que no seu aspecto de Filho, de Cristo, ampara a nossa cruz e arrasta conosco, compartilhando de nossa dor. Pois que Deus imanente desceu a sofrer na forma, no íntimo do eu da criatura decaída, para reerguer-se nela ao seu aspecto originário e perfeito de Deus transcendente. X. A teoria do desmoronamento e as suas provas. Procuremos neste capítulo responder por nós mesmos algumas possíveis objeções ao sistema acima exposto. Este é um controle racional a que submetemos os produtos da intuição ou da visão. Por um momento proponhamos-nos a rejeitar esta teoria, a que podemos denominar simplesmente teoria do desmoronamento, como explicação de nosso universo. Devendo axiomaticamente admitir que Deus não pode ser imperfeito e mau, mas sempre perfeito e bom e que, por conseguinte, criou por amor e não por ódio, como se pode explicar a presença do mal e da dor em nosso universo? E se, em absoluto se podem atribuir a Deus Criador estas realidades, impõe-se procurar-lhes uma outra causa que não pode ser Deus. E aqui o dilema é fatal: ou essas tristes verdades são devidas à criatura e forçoso é admitir a teoria da queda, ou,
Se Deus Criador for causa de tudo, ele é imperfeito e mau. Uma bem triste cadeia de malhas pesa sobre o mundo. Este fato é indiscutível. Queremos buscar-lhe a causa, o responsável. Podemos chegar à monstruosidade de tornar-nos acusadores de Deus, como causa de todos os nossos males. Podemos sentir-nos autorizados a amaldiçoá-lo, como inconsciente mal. Isto só poderá fazer quem segue Satanás, imerso no polo negativo, na ignorância e no mal. Jamais o fará a mente iluminada, que sentiu a sabedoria, a perfeição e a bondade que reinam no funcionamento orgânico do universo. Mas, ainda que a teoria do desmoronamento fosse errada, que significação possui a lenda, tão difundida no mundo, da queda dos anjos? Poderá ter ela nascido do nada? E com a sua paixão, que poderia redimir Cristo, se a culpa era mais de Deus do que do homem? Por essa paixão a humanidade se redimiu, então, mais da falha de Deus do que das suas próprias. Isto sim, nos parece verdadeiramente um esboroamento do bom senso, ao ter que admitir que a humanidade deva sofrer tanto, que em virtude da insciência ou maldade de um Criador irresponsável ou perverso. Este seria o mais escandaloso triunfo da injustiça. Mas, desta forma, pomos um conceito negativo no centro do sistema positivo do ser. Dessa maneira tudo se subverte. A vinda de Cristo à Terra carece de qualquer sentido. E, onde tudo é ordem, estabelecemos o caos de um universo em delírio. Então, o primeiro pecado original teria sido de Deus e não do homem. E a rebelião contra um Deus imperfeito, injusto e malvado seria mérito e não culpa. E a redenção, que é a retificação de uma posição invertida, que teria retificado. Talvez a justa revolta de Adão contra um Deus criador do mal e da dor. Como se vê, cai-se em um redemoinho de absurdos, em que tudo se subverte em uma horrenda concepção satânica. Devemos axiomaticamente admitir em Deus também a unidade. Ora, o universo é inegavelmente dualístico. Como se pode explicar essa estrutura dualística em um universo cuja base deve ser unitária, senão com a teoria do desmoronamento? Quem despedaçou o uno, como e por quê, é absurdo um universo dualístico desde a sua primeira essência, em seu centro. Se assim fosse, pelo menos os dois termos do dualismo, bem e mal, deveriam ser iguais. Como se explica, ao contrário, que o bem é mais forte, acaba vencendo, e que o Senhor é um só, Deus? Também aqui, se excluirmos a queda, tudo se confunde no caos. Então Deus se transforma em artífice de uma obra diabólica, e se confunde Satanás com Deus. Abolindo a teoria do desmoronamento, não se sabe mais justificar a origem e a presença de Satanás. Quem é ele, então? Que significa no sistema do todo? De que nasceu, para o que tende e como acabará? Em um sistema lógico, como pode manter-se e sentir Deus? Em uma construção equilibrada que significa a hostilidade desse contínuo atrito demolidor? E que imperfeito universo seria este, sempre sujeito aos assaltos de um princípio destruidor, que se aninha em seu seio? Certamente o sistema deve parecer bem pobre e mal feito, concebido desta forma. E, no entanto, ele é pleno de obras que revelam uma sabedoria tão grande, que nem podemos compreendê-la no seu todo. Repugna, de maneira absoluta, a um instinto fundamentalmente peculiar a todo ser de mente sã, admitir em Deus a criação do mal. Este só pode ter surgido depois, por outras razões. Não se podendo conceber duas criações, tendo que aceitar uma única. Como explicar que não encontremos tudo em perfeição e bem, ou então, uma imperfeição e mal, mas perfeição e bem de mistura com imperfeição e mal? É evidente essa duplicidade de princípios precisamente opostos. Isto não se pode explicar a não ser como a inversão de uma parte do sistema. E como no fundo da imperfeição encontramos a perfeição, isto é, uma sabedoria que possui a força de salvar a imperfeição da autodestruição,
e de purificá-la reconduzindo ao estado de perfeição. Evidentemente, deve ter ocorrido que Deus criou espíritos puros, tirando-os de si. A técnica da criação será progressivamente exposta neste volume e depois definitivamente precisada no início do capítulo 20, visão síntese. Este era o sistema perfeito. Mas uma parte, como vimos, rebelou-se, formando o antissistema do dualismo. Ora, a parte incorrupta ficou a mais forte, porque com ela permaneceu Deus a quem ela ficou aderente. A outra parte não tem Deus consigo, no sentido de que a sua imanência não pode funcionar, já que o ser o renegou. Por isto o mal não pode vencer. A vitória final, é lógico, não pode deixar de caber ao único Senhor do sistema, Deus. Não importa que no todo se agitem forças opostas. O sistema tornou-os inquinado de culpa, sofre para restabelecer-se, mas continua sistema, ele não desmoronou no seu conjunto. Apenas uma parte dele, em seu seio, decaiu. Mas, então, poder-se objetar, porque Deus, se é sempre o mais forte, o Senhor do sistema, não sana de vez o mal, anulando-o. Não basta que uma coisa assim nos torne lógica e justa, por ser cômoda. Há necessidade de que, quem criou, compreenda. Nenhuma força pode ser destruída, mas apenas corrigida. Subsiste a lei de equilíbrio e justiça, em que se baseia o sistema que exige a sua reconstrução. Não é com a psicologia da própria vantagem imediata, relativa e utilitária, que se podem resolver tais problemas. Recordemos que nós não somos punidos pelas nossas culpas por um Deus vingativo, mas sim, automaticamente, por essas mesmas culpas, isto é, pelas forças por nós movidas e pelas posições que quisermos assumir no sistema. O mal não se pode extinguir por um ato arbitrário, pois que a onipotência divina não é jamais arbitrária, mas segundo a sua própria lei. O mal só se pode extinguir por reabsorção, isto é, por retificação, pela reconstrução daquilo que ruiu. Só assim se explica como a dor pode redimir. Trata-se de um processo de cura. Eis porque a luta contra o mal é virtude, ou seja, é qualidade reconstrutora de bem. Se o nosso universo fosse, no estado atual, consequência pura do primeiro ato criador de Deus, ele deveria ser perfeito. Não é porque a criatura nele introduziu outras forças. É da lógica, justiça e equilíbrio do sistema que a correção seja operada nas próprias criaturas que representam tais forças. É justo que o labor da reconstrução lhes caiba, como delas foi a revolta à ordem. Somente assim elas poderão verdadeiramente aprender a conhecer a lei cuja compreensão já revelaram não ter desejado. Como se vê, tudo se desenvolve com cabal lógica. Muitos desejariam Deus como seu servo, e se lamentam porque ele não lhes poupa o incômodo de trabalhar, lutar, sofrer e por isso o acusam. Mas é fácil compreender quanto é absurdo colocar as nossas pobres comodidades como centro do sistema. Não é com tais medidas que se pode medir, nem com semelhante psicologia que se pode compreender. Prossigamos no controle racional, que nós mesmos estamos fazendo, dos produtos da intuição ou visão. Alguma vez perguntamos a nós mesmos por que o estado primordial do universo é o caos? Se tivesse sido obra de Deus, deveria ser obra perfeita e não caos. É, pela evolução, esse caos e o ponto de partida de um longo caminho que avança para a ordem. Somente com a teoria do desmoronamento tudo isto se torna compreensível. Satanás está nos antípodas de Deus, assim como o caos nos antípodas da ordem. O universo atual vai do primeiro ao segundo, os dois polos do ser. Só com a precedência de um desmoronamento, isto é, com a existência da outra metade do ciclo, inverso e complementar, tudo se pode compreender. O que implica que, se uma parte ruiu, não fez o sistema e que, no fundo do caos, Deus continua a estar presente. Deus que é a única força capaz de retirar uma nova ordem da desordem.
A reconstrução, se de fato é operada pela dor purificadora da criatura, é dirigida por Deus, o que é provado pela descida de Cristo à Terra. Unicamente assim se explica o porquê da evolução e sua direção, bem como a grande equação da substância, a grande síntese, capítulo X. Agora podemos compreender melhor a Fig. 4 de a grande síntese, que indica o desenvolvimento da trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Esse diagrama sintetiza também o atual caminho da evolução, para reconquistar, entre dores e provas, o paraíso perdido. Este é o diagrama da ascensão. O desmoronamento ocorreu de mais infinito vai para menos infinito. A reconstrução aqui sintetizada é de menos infinito vai para mais infinito, ainda que para o nosso concebível ela agora limitada ao trajeto vai para beta vai para alfa. Na Fig. 4 o desmoronamento das dimensões reduziu o todo ao nada, ao ponto, sem dimensão. E este menos infinito, infinito negativo, o ponto de partida da evolução, segunda metade do ciclo, a que vivemos atualmente. O ponto de chegada é mais infinito, infinito positivo, sendo todo o processo dado pela dilatação do ponto, não dimensão, na dimensão máxima, o infinito. Eis o mais profundo significado da abertura da espiral. Mas a maneira como se processa o seu desenvolvimento nos diz algo mais. Na sua tendência periódica para volver sobre si mesmo em direção ao centro, v. A mencionada FG. 4. A grande síntese, expressa também na Fig. 2. Pela descida da linha quebrada, vemos como que um rítmico, ainda que parcial, retorno ao desmoronamento, como que uma recordação sua tendência a repetir-se, que nulo revela em ação, imiscuído no funcionamento do universo, desde a primeira revolta e desmoronamento. Essa característica impressa, indelevelmente, nos fala como uma testemunha. Todavia, o movimento retoma sua direção e, no conjunto, consegue subir, sempre contrastado e em luta com a descida. A subida prossegue, isto é, a evolução vence, ganhando terreno em cada ciclo, ainda que em todos os ciclos o primeiro desmoronamento volte a se fazer sentir como um assalto do mal, mas depois vencido e superado. Assim é, porque o sistema no seu conjunto não é o sistema de Satanás, mas o sistema de Deus. Deus, como vimos, permaneceu centro de tudo, enquanto o sistema de Satanás tem por centro o menos infinito, o nada, o ponto não dimensão, razão por que, para ele, a existência só pode significar anulação. O sistema positivo de Deus, embora contendo o sistema negativo de Satanás, é mais forte do que ele. O outro sistema está contido e é mais fraco, irremediavelmente minado pelo seu negativismo. Por isso se pode dizer o bem deve vencer e, portai inferir non prevalebunt. O motivo do desmoronamento imprimiu-se, assim, tão profundamente no sistema, que o vemos ressurgir em todo lugar, a cada momento. Um estigma dualístico inquina e fragmenta toda a nossa vida. A vida una íntegra, esborou-se em um ritmo alterno vida-morte. Ao dia se contrapõe a noite, a luz, as trevas, a cada afirmação, a sua negação. A vida não se pode prolongar no tempo, senão continuamente invertendo-se no negativo, que a mata, vida que continuamente se despedaça, por efeito da queda. Bastaria isto, apenas, para provar a reencarnação. Mas no fundo da morte, Satanás, está sempre Deus, que é a vida ao princípio pelo qual ela jamais se extingue. Assim como o imutável absoluto desmoronou no imutável contingente, que justamente por isso faz presumir a existência do primeiro, assim também a existência eterna corrompeu-se na existência no tempo, que a média pulveriza em um ritmo interrompido por pausas opostas. Eis, porém, que Deus, a força restauradora presente na evolução, tende para a correção do desmoronamento. A vida evolvendo,
transferir-se cada vez mais do plano físico para o espiritual. Desta forma, cada vez mais também há tendência ao desaparecimento do lado negativo, morte, como igualmente do mal e da dor, com o retorno a Deus na reconstituída unidade íntegra da vida, que não tem mais morte. Mas tudo rui por terra. Cada alegria ameaça inverter-se em dor, parecendo ter nascido envenenada pela recordação do primeiro desmoronamento. Para continuar, a vida deve refazer-se desde o começo, na semente, no filho. Tudo nos dá a ideia de alguém que, subindo uma encosta em terreno resvaladiço a cada 3 passos para diante, dá 2 passos para trás. Recua, mas um passo ganha sempre, e assim a evolução avança, avizinhando-se cada vez mais, ainda que lenta e fadigosamente, da libertação. É longa e dolorosa a elaboração evolutiva. Mas é verdade também que o elemento negativo está submetido a um atrito contínuo, em face da resistência que opõe à força, mais poderosa, de Deus, motora da ascensão. O elemento negativo assim se desgasta, autodestruindo-se e cedendo, como já vimos, da sua substância à parte positiva. A sensação desse atrito de forças opostas chama-se dor. Mas, por isto ela redime, mata o mal, ilumina as trevas, reconduz a alegria, a unidade findando o dualismo, retificando o negativo em positivo. É este atrito que se chama dor que reconstrói um lado desmoronado do sistema e, por isso, constitui a base da evolução, ascensão para a felicidade. Tudo isto evidencia a necessidade de aceitar a teoria do desmoronamento. Só ela pode explicar o dualismo da árvore do bem e do mal, o pecado original, continuação da revolta dos anjos e queda consequente, pecado cometido por Caim contra Abel, primeira personificação da cisão e da luta. Só assim podemos compreender Cristo e a sua obra de redenção, destinada a sanar este dualismo, compreender a inversão operada pelo Evangelho, que é uma retificação dos valores. Assim podemos explicar por que a terra é o reino em que o mal triunfa e os bons sofrem, porque a seleção é nela operada pelo critério selvagem do mais forte. Sem a teoria do desmoronamento nada se explica, tudo é causa e mistério. Todavia, ainda se lhe pode levantar uma objeção. Pretendemos complementar aqui os conceitos expostos no fim do capítulo 7, a perfeição do sistema. Admitida a liberdade individual e a revolta, deve-se admitir também que um espírito possa conservar-se eternamente rebelde. Ele teria, então, o poder de macular definitivamente o sistema, frustrando-lhe o restabelecimento e toda a obra de salvação de Deus e dos redentores por ele enviados. A obra de Deus não seria, então, sanável e, em última análise, estaria falida. Tudo isso é lógico. Bastaria que se verificasse o caso para uma só criatura, e o mal, em definitivo aninhado no sistema de Deus, não seria vencido, tornando-se parcialmente o vencedor. Conclusão absurda. A solução do dualismo deve, pois, ser completa e, por conseguinte, para que todo o sistema seja reconstruído e tudo retorne ao uno, impõe-se a destruição final do mal. A anulação é a única expulsão possível de um sistema que é o todo e fora do qual nada pode existir. Agora surge a objeção da impossibilidade de admitir-se a destruição ou anulação do espírito rebelde. A isto respondemos que, como já vimos, capítulo vi, a mecânica dessa destruição se realiza por um processo de choques e atritos de forcas, nos quais o que perece não é a substância divina, indestrutível, que forma o espírito, mas apenas a sua forma de individualização como eu distinto, e isto em favor do sistema do bem, que se enriquece dessa substância. O que se anula é a individualização, a personalidade rebelde, o tipo de forma revestida pela substância e não propriamente a substância que a constitui. Trata-se, pois, apenas de uma destruição relativa ao indivíduo e não em sentido absoluto. Destruição como sua individualização e não como substância.
Isto torna possível a anulação no caso extremo de uma revolta indefinidamente prolongada. A esta altura, podemos perguntar qual poderá ser a sorte de Satanás e seus demônios. Após haver tratado do problema do fim do mal no capítulo X do volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, ali lançando a semente dos primeiros conceitos, desenvolvidos melhor no presente volume, após haver precisado a técnica da destruição do mal em geral no capítulo 7, a perfeição do sistema, deste volume, podemos propor-nos agora o problema específico da sorte de Satanás, a propósito da anulação dos espíritos rebeldes. No capítulo 2 do presente tomo, o Eu Sou, esquema do ser, acenamos para Satanás, como personificação das forças do mal. Mas será ele apenas uma individualização fenomênica qualquer em tudo que é personalizado, ou Satanás é uma verdadeira personalidade? Como personalidade queremos significar o que ela expressa para o ser humano. O leitor que compreendeu os elementos constitutivos de nosso sistema, dos quais a lógica não permite que saiamos, pode responder por si. Nós simplesmente lhe propomos o problema. A verdadeira criação foi única, a dos espíritos puros, isto é, a que Deus realizou em seu seio, distinguindo-se interiormente em muitos Eu Sou, feitos à sua imagem e semelhança. O nosso universo físico não foi uma criação, foi um desmoronamento da criação. Os espíritos puros eram outros tantos Eu Sou, semelhantes ao tipo originário, Deus, isto é, individualizações pessoais, como é o próprio homem. Todos os espíritos eram assim, nem havia razão para que fossem diferentes os que depois decaíram com a revolta. O próprio homem atual estava entre eles e, tendo uma personalidade própria, distinta, mostra-nos o que significa personalidade. O tipo fundamental do ser, como Eu Sou, não podia mudar apenas pela queda, como de fato não mudou para o homem, que é justamente um espírito decaído e que chegou às vezes até o grau de demônio. O desmoronamento do sistema podia alterar a disposição e posição dos elementos do edifício, mas o material permaneceu o mesmo, sem o que o edifício não se poderia reconstruir. Podia ofuscar, mas não alterar a essência pessoal do ser, porque isto teria significado destruir o tipo ou modelo, fato fundamental da criação. Não é concebível que a queda possa ter produzido uma despersonalização, pois que ela significaria uma anulação de personalidade, isto é, da individualização Eu Sou, o que só pode ser o último resultado de uma liquidação final de um rebelde indefinidamente em estado de revolta. Não se pode antecipar a sua destruição, sem comprometer todo o processo da reconstrução e redenção. É absurdo, fora do caso de tal liquidação final, a dissolução desse núcleo Eu Sou, desse centro em torno do qual se desenvolve todo o processo do desmoronamento e da reconstrução. Somente um eu pessoal, definido nos seus atributos, pode envolver e depois evolver, pode reconstruir-se, se quiser, ou então ser reabsorvido no sistema, pelo seu progressivo desgaste no atrito do antissistema com o sistema, consoante expusemos no citado capítulo 7 deste volume. Unicamente um eu pessoal pode ser objeto de salvação ou instrumento da necessária anulação do mal, sem o que Deus seria vencido. Sem um centro pessoal, um eu, não pode haver mérito ou demérito, culpa, responsabilidade, experiência, evolução e retorno a Deus, ou, em caso contrário, anulação. Sem o eu, tudo se dissolve no vago e nebuloso. Considerando tudo isto, o leitor poderá agora responder por si a questão acima proposta. Mas é evidente que a solução cabal de qualquer problema não pode ser obtida, encarando isoladamente, mas somente quando ele tenha sido enquadrado em todo um sistema de que venha a fazer parte e em que todos os outros problemas do ser sejam harmonicamente resolvidos. Procuremos, todavia, precisar os elementos do problema. Assim como em um espelho partido cada fragmento reproduz a natureza do espelho inteiro, trazendo também em si os indícios do estilhaçamento,
Assim, igualmente no sistema desmoronado, cada unidade individual carrega consigo os sinais do divino princípio do bem, da mesma forma que os satânicos princípios do mal. Bastaria este fato, que é possível verificar a todo instante em nós mesmos, tão profundamente